Olá, seja bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia numa perspectiva batista. Antes de fazer toda a merchan e propaganda, você já está vendo aqui o nosso convidado, então não vou fazer nenhum suspense. Estamos recebendo hoje o pastor Fabiano Pinto, escritor de todos esses livros que estão aqui na mesa. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses livros e um pouquinho sobre o devocional. Daqui a pouco eu faço as propagandas. Sua apresentação, pastor. É uma alegria, um prazer. E até que enfim, né? Até brinquei com o Natan, eu acho que acabou os convidados. Ele falou, vamos chamar alguém de perto. Ó, uma alegria estar aqui, viu? Sempre um prazer. Maravilha. E é uma satisfação imensa lhe receber aqui. Eu sei que vai ser um papo bom. Já tem sido um prazer para mim ao longo desses 2 anos participar dos bastidores e também ouvir as suas ministrações. E tem sido muito edificante. Então eu sei que nesse bate-papo aqui não vai ser diferente. Bom, antes da gente entrar aqui no nosso bate-papo, quero te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho, porque assim você recebe a notificação quando tiver um novo vídeo ou um novo episódio aqui do Debatistas. Você vai observar muitos vídeos aí no nosso canal, tá bem movimentado. Participe do canal da Convenção Batista Nacional aqui no YouTube e participe também no nosso Instagram, @cbn.oficial, e o do Debatistas, @debatistas. Esse episódio está sendo veiculado tanto no YouTube quanto no Spotify. Uma outra forma que você tem de nos abençoar, de ajudar a Convenção Batista Nacional é entrando lá no site da Lerban. Você vai encontrar muitos dos livros que vão ser apresentados aqui, além de outros temas que vão abençoar você, vão edificar a sua vida, e também você investe na nossa literatura. Assim você está fortalecendo a nossa denominação e fazendo com que mais batistas nacionais sejam abençoados e abençoadores, porque quando você investe na nossa denominação, muitos outros escritores têm possibilidade de apresentar os seus trabalhos, que às vezes estavam restritos ali ao nível local, a ampliar também o seu raio de ação. É isso. Vamos agora partir para esse assunto tão maravilhoso, para esse bate-papo. Pastor Fabiano Pinto, primeira pergunta aqui, como você faz o seu devocional? E a partir daí, a gente vai apresentando os livros que eu acredito que são frutos exatamente dessa sua vivência, né? Uma coisa, né? Você não falou da sua família. Apresente a sua família pra gente. Eu não lhe fiz essa pergunta antes da gente entrar. Eu vou apresentar minha família. Minha esposa está acompanhando aqui de perto, a Cássia. Tenho um rapaz que fez 18 anos ontem, o Gabriel, e uma moça que fez 23 e se formou ontem em psicologia. E ontem foi um dia bastante intenso para a nossa família. Somos 4. Eu, a Cássia, a Fabiana e o Gabriel. Maravilha. Uma Cássia, é uma satisfação lhe receber aqui também, viu? A alegria é sempre minha. É, né? Coisa boa. Bom, então, a partir daí, a gente imagina que esse convívio familiar, como pastor de igreja, eu sou filho de pastor, e eu imagino que isso acaba influenciando um pouco na nossa vida devocional. O fato de você ser pastor. Mas primeiro, vamos lá então, a sua vivência sobre devocional, para depois a gente ir descortinando um pouquinho o assunto. Vamos partir do ponto então que começou. Vamos Porque a gente tem a impressão que pelo fato de ser pastor... É fácil. Não, e faz. Nem só que é fácil, que faz, Sim, né? Faz para pregar para os outros. Faz. E eu fiquei pensando que, de fato, nós inculcamos a ideia de usar a palavra como semente, né? Sim. O semeador que saiu a semear. E acabamos fazendo isso bem. E até ensinamos as pessoas a lidar com a palavra assim. Uhum. Mas ela é pão também. Ela é alimento também. Ela não foi me dada só para eu espalhar. Ela foi me dada para me sustentar também nessa caminhada. E no começo da pandemia, bem no comecinho da pandemia, quando deu uma freada na vida, porque os compromissos eram intensos, naquele momento bem frenético, a Secretaria da Ormiban, uma intervenção no Estado, uma missão que cuida de mulheres com vícios, uma instituição que cuida de crianças lá em Pernambuco, e fora as visitas às igrejas dos amigos, que de vez em quando chamam. Sim. E de repente tudo aquilo parou. E quando tudo aquilo parou, eu percebi que eu não tinha nem por que ler a Bíblia.
Eita, é forte. Eu não tinha o que fazer. É forte. Eu não tinha o que fazer. Eu não tinha lugar nenhum para pregar. Eu ia fazer o que agora? E aí eu lembrei que a gente vive falando para a igreja, para os irmãos, sobre vida devocional, sobre leitura, sobre oração. Mas que, com o passar do tempo, isso acabou se transformando numa ferramenta de trabalho mesmo. É o meu trabalho. Meu trabalho é orar pelos enfermos, orar na igreja, orar por quem precisa. Meu trabalho é ler a Bíblia para preparar sermões que possam ser entendidos por aqueles que estão ouvindo. E aí, no meu trabalho, eu preciso orar e ler a Bíblia. Mas se eu não estou no meu trabalho, por que eu iria orar e ler a Bíblia? Quando segue essa rotina, a ideia é essa, né? E até lembro, essa semana eu ouvi de um amigo, ele falou assim: eu tenho saudade de voltar a ler a Bíblia quando eu lia quando era crente. Porque agora eu pego e ela é um peso para mim. Quase, e no meu coração veio, eu também queria voltar a ter alegria de ir na igreja para o culto, né? Porque até o culto acaba sendo o lugar onde nós vamos trabalhar. No começo da pandemia isso aconteceu e eu percebi que eu estava nesse caminho, nem começando não, eu estava afundado mesmo nesse caminho do trabalho. Da ferramenta de trabalho, da oração como ferramenta de trabalho, da pregação como ferramenta de trabalho. Bem no comecinho da pandemia, todo mundo em casa, não pode sair para lugar nenhum, vamos assistir série. Nunca tinha assistido uma série na minha vida. Olha aí. Porque não dá tempo. Eu tinha que trabalhar. E aí comecei a assistir série com os meninos em casa. E aí passamos uma noite e não tem hora para acordar, porque você não tem nada para fazer, e aquilo começou a me incomodar. E eu então decidi que para manutenção da saúde emocional, para não surtar, eu precisava fazer aquilo que eu aconselhava para as pessoas, né? Eu precisava usar o meu conselho. Rapaz, eu tô vendo assim que você tá se expondo muito aqui. Eu tava precisando usar o meu... Momento confissões. Não, é porque na realidade, eu me expondo aqui, eu tô falando da maioria dos meus colegas. É verdade, você tá falando de mim, inclusive. Mas é muito bom, eu tô quebrando o gelo aqui. E aí mas nós fomos para oração. Isso é uma grande verdade. Aí eu decidi que eu ia voltar a acordar cedo. E ia fazer um devocional. Vou ler a Bíblia de manhã, vou orar. E lendo a Bíblia e orando, fui também escrevendo. Sim. Aí depois eu fui escrevendo, comecei a gravar pequenos vídeos para compartilhar com as pessoas, mas fundamentalmente eu fui ler a Bíblia todo dia, no mesmo horário, com um tempo de sossego, antes de todo mundo acordar, num lugar específico, e isso tem para mais de 2 anos e meio já. Que bênção. E então... Todo dia. Todos os dias. Todos os dias. E como isso não tem parado, também não tem parado também as reflexões que você tem compartilhado conosco aí. Sim. Acaba que eu compartilho hoje o que eu faço. 6 e pouco. Eu acordo, leio, penso, oro, medito, escrevo. Não vou ficar com isso guardado para mim, né? Não vou sofrer sozinho. Não vou sofrer o que eu escrevo sozinho. Mando para uma lista de transmissão de gente que pediu para que eu compartilhasse. Um pouco depois, eu tenho uma reunião de oração no Instagram, que também já tem 2 anos e pouco, onde eu falo bom dia durante 4 minutos. Sim, para quem está chegando. Para quem está chegando. Leio o texto que eu li antes, compartilho com eles de uma reflexão que eu refleti antes e que foi interessante para minha vida, e oro pelos pedidos deles. Tá. Essa live acontece diariamente no Instagram da igreja? No Instagram da igreja. E por que no Instagram da igreja? Eu tenho bem mais seguidores do que a igreja. Mas eu não queria curioso. Eu não queria público, eu não queria um monte de gente me vendo. Entendi. Agora, a partir de agora, pelo menos por uma semana, vai estar cheio de curioso lá. A gente vai deixar aqui o arroba do Instagram da igreja para você acompanhar lá. Todo dia, que horas? Das 7h30 às 7h50. Das 7h30 às 7h50. Ó, das 7h30 às 7h50. Se você entrar lá às 7h40, só pega 10 minutos. É isso aí. Vai lá, pastor. Não, a maioria chega depois dos bons dias. Já chega depois dos bons dias, tá certo. Então eu faço isso
todos os dias. E esse material que eu vou compartilhando, depois eu ajunto eles e organizo, corrijo, faço algumas mudanças. E conforme vai aparecendo a oportunidade, eu vou transformando em livretos. Então temos alguns aí, né? O primeiro que você lançou foi bem na fase da pandemia ali no início mesmo? Esse primeiro, os 60 minutos mais um, ainda é dos pequenos vídeos. É fruto dos vídeos. É fruto dos vídeos que eu comecei a gravar de 1 minuto. Por isso ele é 60 minutos. Sim. Mais um. E o mais um, alguém pergunta, o que é o mais um? É porque 60 minutos era um jornal lá do Rio Grande do Sul, nem sei se é ainda. Ah, entendi. E aí eu precisava diferenciar do jornal. Aí você colocou 61 devocionais. Os 60 minutos, aí o mais um é uma poesia. Porque daqui uns dias eu vou lançar meu livro de poesia. Rapaz, isso é extraordinário. Então, esse foi o primeiro. E uma das formas que você tem usado, só para a gente poder entender, então, é o simples assim. Isso. É o que você usa ao final de cada devocional. Isso. O porquê dessa frase? É porque é simples mesmo. Tem pastor que fala que é preguiça de estudar. Sim. Tem colegas que falam, mas é muito simplesinho. Simples. Eu não sei onde é que não entenderam que é para ser simples assim mesmo. É para ser entendido. Eu quero compartilhar disso com qualquer pessoa e a pessoa entender. Ela pode gostar ou não, que é outra coisa. Mas entender ela vai sempre. Sim. Essa é a ideia, que seja de fácil entendimento. Isso é bom quando a gente trabalha também, porque você está trabalhando um público-alvo. Nós, os pastores, nós temos uma dificuldade. Já vi alguns pastores falando assim, porque fulano estava falando às vezes de um teólogo profundo. Mas só que o cara estava falando para jovens. A linguagem dele era uma linguagem simplificada. Ele falava de assuntos profundos de maneira muito simples. E aí eu vi alguns colegas falando, não, mas fulano é muito raso e tal. Eu falei, rapaz, é o público-alvo. Ele não está falando para pastor. É o público-alvo. E o que eu percebo é que o seu público-alvo são os irmãos que não estudaram teologia. Aqueles irmãos que estão ali conosco, dia após dia, na igreja, que quer ler uma literatura, ele não vai ver aqui a martiologia, tem que ir num dicionário de teologia para tentar entender do que você está falando, né? Primeiro que você tem nome de chá curador, alguma coisa desse tipo. Então, a primeira igreja que eu assumi como missionário, a primeira congregação que eu assumi, eu tinha sido auxiliar do pastor Inge Paraná, do pastor Euler, e depois eu fui enviado para uma congregação do pastor Cordovil, lá em Porto Velho. Eram pouquíssimas pessoas. Dessas pouquíssimas pessoas, um casal muito especial que tinha começado aquele trabalho, o irmão Pedro e a irmã Nazaré. O irmão Pedro, pedreiro, ribeirinho, veio ver energia elétrica já com mais de 18 anos, carro só depois de adulto. Ele já tinha filho quando ele viu um primeiro carro na vida. Eles já tinham filho quando viram o primeiro poste com energia elétrica. Eles não sabiam o que era isso. O irmão Pedro aprendeu a ler na Bíblia. E eu tinha terminado o seminário. Eu estava no último ano do seminário quando eu assumi a congregação. Cheio de ideias. E sabia falar um monte de palavra difícil. Eu só tinha um problema. Eu estava pregando para o irmão Pedro. E o irmão Pedro precisava entender. O irmão Pedro, depois de algum tempo, ele ficou surpreso quando ele percebeu que o João Batista tinha morrido antes do Evangelho de João. E ele me perguntou, mas como é que ele pode ter escrito então? Olha aí. Como é que o João Batista escreveu esse Evangelho? Se ele já tinha morrido. Eu falei, porque não foi o João Batista, irmão. Nem todo João é João. Só aproveitar esse parênteses, um tempo desse, em uma das igrejas que eu pastorei, um jovem perguntou assim para mim, falou assim, o José do Egito é o mesmo José, pai de Jesus? É isso. Não. É isso. E eu pensei assim, se o irmão Pedro me entender, todo mundo vai me entender. Agora, se eu pregar para o cara que entende muito mais do que o irmão Pedro, eu vou deixar o irmão Pedro para trás. Então, um jeito de eu trazer todo mundo é indo lá falar com o irmão Pedro. Perfeito. Né? Perfeito. Então, eu até, às vezes eu brinco, eu sei falar algumas palavras difíceis também, se bem que eu já esqueci quase todas elas. Se eu quiser dar uma complicadinha, chamar a atenção, dá para parecer que eu sou sabido.
Mas eu quero me fazer entender. E esses dias, Natan, pra você ter uma ideia, uma pessoa, aqui na Quarta Igreja, eu sou pastor da Quarta Igreja Batista de Goiânia, uma pessoa chegou para mim, a ideia dela era me elogiar. Essa era a ideia. Quer ver? Então ela chegou para mim e falou assim, no final de um culto, ela falou, pastor, o senhor não é eloquente, né? E eu já ouvi e falei, meu Deus, será que foi tão ruim o sermão assim? O senhor não é eloquente. Eu falei, eu acho que não. Ela falou, mas eu entendo tudo que o senhor fala. E eu falei, é isso. E a partir daí, elogio para mim não é falar que eu falo bem. Não é falar que gostou da mensagem. Elogio para mim é você falar, eu entendi o que você falou. Porque é o que eu preciso fazer. Eu preciso que as pessoas entendam aquilo que eu estou falando. Então, a ideia dos devocionais não é que as pessoas saiam especialistas em Bíblia, mas é uma porta de entrada para despertar nelas. Olha esse texto, legal. Isso aqui está na mesa de um consultório, você abre um devocional de Salmos, tem lá uma simples explicação e ele fala assim, rapaz, eu vou ler esses Salmos. Ele vai até ver que não é tão simples quanto o que ele leu no devocional, mas ele vai ter uma porta de entrada para a Bíblia. Perfeito. E é por isso que, apesar da barba branca, todo conjuban ele está pregando. Conjuban nacional, conjuban estadual. Se você fez algum conjuban, vários conjubans, o pastor Fabiano ainda não foi, você não sabe o que você está perdendo. Tem que levar ele lá para falar para os jovens e vai voltar outras vezes, eu tenho certeza. Mas você sabe que eu estava pensando esses dias, eu tô meio fim de carreira para conjuban, né? Ih, será? Você sabe. Porque esse último conjuban foi o primeiro que eu lhe vi e se eu organizasse outro conjuban, eu lhe chamava. Então, mas eu preciso aperfeiçoar aí. Para eu ser entendido, eu preciso entender o que eles estão falando agora, né? Ah, verdade. Tem isso, né? Eu acho que eu tô um bom contador de história em conjuban. Não, quando você falou lá do mindset... Mas então, assim, aí você está se tornando um contador de história, Porque a idade vai chegando e aí você começa a contar a história para eles. O que não é de todo ruim. Sim. Que eu também me lembro que boa parte dos insights, da inspiração, dos confrontos da palavra de Deus foram de histórias que eu ouvi. Eu sou apaixonado em testemunho, né? Maravilha. Eu gosto. Especialmente daqueles caras que vai viajar e só tem uma laranja dentro do ônibus. E aí ele vai passar 4 dias no ônibus e aparece alguém e paga o almoço para ele. Pronto, eu já fico todo feliz. Maravilha. Falando sobre essas experiências, os devocionais, por serem simples, o senhor, até para quem não conhece ainda o material, né? O que seria esse simples assim? Você pega lá o texto bíblico que Deus falou, você aplica a essa vivência, no seu momento devocional, você reflete muito sobre aquilo que você tem vivido para se tornar uma linguagem simples? A ideia ela segue quase sempre o mesmo processo, né? Tentar captar do texto aquilo que o texto está querendo falar mesmo com a gente naquele dia, né? Porque o texto é o mesmo desde sempre. Os dias que mudam, né? Sim. E a gente que muda também. Então é entender o texto, falar o que o texto fala e depois dizer assim, tá, e o que a gente faz com isso agora? O que eu faço com isso agora? Por isso, às vezes, você tem uma série de textos muito parecidos. Muito parecidos. Porque são aplicações ali. E são leituras diárias. E os problemas são parecidos também. E as lutas são parecidas. Então a ideia não é a pessoa pega um livro devocional de 30 devocionais e lê os 30 devocionais num dia só. A ideia é que você faça devocional, que você tenha um livretinho desse ou qualquer outro livro devocional e que você tenha condições de parar, ler aquilo e refletir sobre aquilo. Não é só ver o que eu estou pensando ou o que eu estou falando. Entendi. E essa dinâmica, vamos lá então. A segunda pergunta aqui seria... vou até inverter aqui. Qual seria um bom roteiro para o momento devocional? Porque assim, às vezes a gente entramos aí o ano, e eu até fiz lá uma campanhazinha lá nas minhas redes sociais, desafio mais uma tentativa, para motivar as pessoas a lerem a Bíblia. Às vezes que eu li a Bíblia era quando eu fazia algum pastor, né? Então, sei lá, os irmãos precisam ler a Bíblia, a gente vai lá e faz a campanha, eu tinha que ler porque eu era pastor, eu tinha que mostrar que estava lendo a Bíblia.
Dessa vez eu falei, então vou fazer um devocionalzinho também, até inspirado por você, eu vi lá Falei, rapaz, eu vou entrar nesse negócio de escrever um devocional por dia. Os primeiros, assim, foi bem difícil, porque você já tem que tirar o tempo para ler a média de 3, 4 capítulos por dia. E você ainda tirar o período para escrever o devocional. Tem sido muito bom, porque agora eu estou refletindo, eu tenho que pensar sobre Levítico. Eu li lá 3 capítulos de genealogia. Que reflexão eu faço para minha vida aqui? Alguma coisa eu tenho que extrair. Tem sido um exercício bom, eu coloco lá nas redes sociais. E aí eu gostaria de perguntar para o senhor exatamente isso. Aquela pessoa que está lá em casa, ela quer ler a Bíblia, mas de repente de 3 capítulos por dia e talvez não seja essa a realidade dela, né? Qual seria o conselho que o senhor dá? Lê um versículo. Lê um versículo Lê e um versículo. O que isso pode te... Lê o versículo, pensa sobre aquele versículo. Uma média de tempo aí para quem está começando, para quem já está mais avançado. Eu sei que não existe fórmulas, né? Mas para quem está começando, às vezes tem que ser um beabá bem... Eu acho que essa talvez seja uma dificuldade. Aí eu vou falar de dificuldade minha. Sim. Tudo que eu padronizo demais me pressiona. Entendi. E me aprisiona. Entendi. Vai lá ler. Mas eu não consegui pensar em nada hoje. Volta lá e lê amanhã de novo. Mas foi só 3 minutos. Você fazia quantos minutos antes? Nenhum. Então já... Você já evoluiu que só. Faz no outro dia. Para mim, o segredo mesmo, que não é segredo, porque se fosse segredo ninguém sabia, é a constância. Sim. Vai lá todo dia. Fala assim, meu Deus, eu não aguento mais esse versículo. Então agora você já sabe o que ele diz. Muda de versículo. Eu estou há 15 dias. 15 dias, todo dia. Eu demorei 2 anos e meio para falar do Pai Nosso. É um dos meus assuntos preferidos, mas até então eu não tinha ousado falar. Eu estou há 15 dias ali, enroscado no Pai Nosso. Eu fiquei, acho que uns 4, 5 dias, só não seja feita a tua vontade. E todas as implicações disso. Aí eu achei que eu tinha vencido essa ideia do seja feita a tua vontade. E hoje pela manhã, no meu devocional, eu descobri para mim, não é que o que serviu para mim hoje... É uma aplicação, né? Uma aplicação para a minha vida hoje foi que o não me deixes cair em tentação é a mesma coisa do seja feita a tua vontade. Porque o que é cair em tentação? É eu fazer a minha vontade. Então, quando eu peço para não me deixar cair em tentação, eu estou dizendo, seja feita a tua vontade. Provavelmente vou falar sobre isso amanhã de novo, porque eu vou ficar pensando sobre isso. Eu vou ver o quanto isso é interessante na minha vida. Uma outra coisa importantíssima, que você vai descobrir com o tempo. Quase tudo que você pensa de manhã, que você ora de manhã, que você lê, que você sai dali com a fé fortalecida, você vai precisar no decorrer do dia. Porque a hora que apurar lá fora, você vai lembrar que o que você tinha visto um pouco antes, o que você tinha escrito, o que você tinha falado para alguém, o que você tinha compartilhado com alguém. Talvez quem teve diário na infância, especialmente as mulheres que faziam aquilo ali para leitura devocional, é perfeito. Pega um texto, vai lá e escreve o que Deus falou com você hoje. Não falou nada, escreve lá, na quinta-feira, na sexta-feira, tal dia de fevereiro, eu li a Bíblia e Deus não falou nada comigo. Vou tentar no sábado, vou tentar no domingo, até ele falar alguma coisa. O dia que ele falar alguma coisa, você vai lá e anota o que ele falou comigo. Talvez ele falou comigo, presta atenção que eu estou falando com você que já tem uma semana. Às vezes é isso mesmo, né? É isso mesmo. Não estipula tempo, não coloca quantidade, a não ser que você esteja fazendo uma maratona de leitura da Bíblia ou está seguindo algum programa de leitura. Sim. Faça do devocional um tempo pessoal teu, do seu modelo, da sua forma, adaptado mesmo à sua realidade. Porque eu acho que isso realmente tem pessoas que elas já estão condicionadas àquilo, né? Se ela não separar ali 20 minutos para fazer o devocional, ela não faz. Ela vai colocar. Já tem outros que, se fizer, ingessa. Em contrapartida, você vai ter assim, gente que se propõe a ler 4 capítulos por dia. Isso é uma armadilha. Sim. Porque o dia que você não conseguir ler 4 capítulos, você tem 8 para ler. E depois você tem... Aí daqui a pouco você fala, não vou ler mais porque eu perdi. Já perdi. Então leia, simplesmente leia. Sim. Vai lendo. Isso é muito bom.
E quando a gente fala de momento devocional, estamos falando de ler a Bíblia. De orar. Quem canta, canta. Exatamente, era assim onde eu queria entrar, então. Quem canta, canta. Quem ora, ora. Como é que tem sido a sua experiência, então, para a gente partir daí? Oração. Porque a gente recebe muitos conselhos. Tem pastor que chega assim, olha, leia aí 5 minutinhos e gaste 30 orando. Eu sei que não existe uma fórmula, né? Mas... na sua vivência, vamos tentar ser bem pessoal aqui, a sua vivência. Leia. Aplique aquilo na sua vida. E ora o resto do dia para aquilo funcionar. Não seria o orar sem cessar entra aí então nesse sentido, né? Não precisa parar de orar quando sair daquele momento, né? É porque se você parar de orar quando sair daquele momento, parece que você... E eu não gosto da ideia do abastecer o carro de manhã para andar o dia inteiro, né? Sim. Porque aí a gente começa a abastecer o carro no domingo para viver a semana inteira. Você gosta, a tua pegada é oração mesmo? Ora o tanto que você tiver de tempo de orar. Lê a Bíblia e pronto. Se você engessar, mas a gente tem que ser disciplinado. Fazer é uma disciplina. Uhum. A forma como vai fazer é pessoal. Uhum. Eu acho que a disciplina não está no modelo que você tem que seguir. A disciplina está em você ter aquele tempo para isso. E o modelo é conforme o tempo. Né? Então tem dia que eu ouço um hino. Um hinão. Hinão mesmo. Em fervente oração. Tem que ser hinão. Tem que ser daqueles assim que sai sangue mesmo na cruz. Entendeu? É da minha natureza. Então, tem dia que eu escuto um hino antigo, fica lá pensando naquilo, deixa tocar. Eita. Daqui a pouco leio. É meu tempo. Uhum. Você entendeu? O problema é que as pessoas querem um modelo, um padrão. Então, qual que é o padrão? O padrão é teu tempo. Como você vai fazer ali dentro? Aí faz de acordo com o que você achar que está dando certo para você. Ser direcionado pelo Espírito, né? Vai lá. Às vezes você vai lá e vai chorar. Gente, quem chora não está pensando, quem chora não está podendo escrever, quem chora quer chorar. Uma questão que me veio aqui, não sei se você já refletiu sobre isso, né? Provavelmente não, mas... Os momentos devocionais de Jesus, você já chegou a refletir assim, como é que Jesus fazia o devocional dele? Cara, então, ele já sabia, né, da palavra. Sim. E não é porque ele era Deus, é porque ele tinha lido. Sim. Não é só porque ele era Deus. Porque a gente quer facilitar para Jesus, né? Mas ele já sabia a palavra, né? Mas ele foi ensinado. Tinha a lei gravada. Ele tinha aquilo gravado na mente, no coração. Ele ia lá buscar a orientação do Pai. Tá lá, mas os caras que têm um padrão, um modelo, eles dormem. Jesus vai lá, se retira para onde? Se retira para qualquer lugar. Ele subia numa montanha? Não, ele se afastava. É que ninguém gosta de subir, então quando ele sobe, ele se afasta dos outros. Né? A gente criou... Subir dá trabalho. A gente criou acho que é a partir daí que vem a cultura do monte, né? É que subir dá trabalho. Todo mundo quer ficar subindo o monte? Não, ninguém quer subir monte. Então é um lugar mais fácil de você se isolar. Uhum. Se o vale fosse um lugar mais fácil de se isolar, ele descia pro vale. Ele só queria ficar lá com o Pai, quieto, no tempo dele. Qual que é o modelo que ele deixou de vida devocional? O tempo. Uhum. Ele fazia isso. Como é que ele fazia? Bom, a gente não sabe. Uma coisa legal não devia ser que uns acompanharam ele e dormiram, né? É verdade. Então talvez ele ficasse quieto num canto, talvez ele orasse, talvez ele ficasse lá refletindo nas profecias. Sobre essa questão do lugar, eu lembrei, se eu não me engano, foi no livro Ser é o Bastante, de Carlos Queiroz, falando sobre o Sermão da Montanha, que ele traz uma explicação sobre o que seria esse quarto, quando Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto. O Tameion, né? O Tameion. E aquilo ali me chamou bastante atenção, porque quem conseguiu reproduzir o que seria o Tameion, que era um lugar da casa sem janelas, era como se fosse uma despensa, se eu não me engano. Isso. Quem conseguiu fazer isso foi o filme Quarto de Guerra. No filme Quarto de Guerra, ela vai lá no closet, né, não tem janela, é um lugar isolado, e ela consegue ter um momento devocional, digamos assim, algo bem similar ao que Jesus estava dizendo. Mas assim, não é o lugar, não é necessariamente o segredo, né, tal. É realmente você separar aquele momento, como o senhor colocou muito bem, mas é interessante esse lugar onde você não tem distrações no sentido de
estar com Deus, né? Vou separar esse momento para ele, porque às vezes a gente pode cair naquele outro lado de também, para não engessar o negócio, escolher lugar nem nada, mas também achar também aquele outro momento. Não precisa separar momento, porque Não, a disciplina é o tempo e o momento mesmo. Eu acho que isso é disciplina. precisa ter, né? Isso. Agora a forma como... Esse tempo pode ser na pia. Ah, mas na pia é porque ninguém gosta de chegar lá para lavar louça. Então, geralmente, você vai estar sozinha lá naquele lugar. É verdade. Você vai estar sozinha lá. Então, lá você tem o seu tempo com Deus, o seu tempo devocional. Você lê a Bíblia antes, vai lá pensar naquilo que Deus está falando. Talvez as pessoas queiram muito um modelo para seguir. Mas eu não gosto. E o que eu não gosto para mim, eu não sei ensinar para os outros, não. Sim. Seja conduzido pelo Espírito, né? Vai lá. Vamos. Faça dar certo. Eu gostaria de gastar um tempinho agora, a gente falar um pouquinho sobre esses materiais. Então, começou com 60 minutos mais um. Isso. Esse aí... os que tiver na Lerban, você fala aí pra gente. Bom, o 60 minutos mais um, que é esse que veio com espaço, com perguntas e espaço para devocional pessoal. Tem um lugarzinho aí para... Esse aqui tem. Entendi, muito bom. Os 60 minutos mais dois, que foi que veio na sequência, veio no mesmo modelo. São duas poesias, esse aí? Esses são duas poesias. Duas poesias. São duas poesias. Tá pronto, aprendeu, tá vendo? Olha aí. Esses dois foram os dois primeiros. Sim. Ah, tá, mostrar aqui. Mostrar pra câmera. Isso. O diretor ali O Paulo. falou pra mostrar. Ó, isso, olha tá aí. certinho aqui, Paulo? Tá bem esse focado. Esse é o mais um. Óbvio, né? Tá mais um aí. Esse é o 60 minutos mais dois. Os dois têm espaço. Perguntas para reflexão e espaço para anotações pessoais, né? Esses dois, então, foram os primeiros a fazer. Ok. Depois eu mudei o modelo. E, Natan, por que eu mudei o modelo? Quem já fez livro sabe, livro é caro. A gente não vende caro para ficar rico, a gente vende caro porque paga caro. É verdade. Você sabe verdade, disso. sei. Porque você vai lá, você não faz, eu não chego lá e falo assim, faz 100 livros desse para mim, que quando eu vender os 100 livros eu vou fazer mais 100. Você tem que chegar lá na gráfica e falar para o cara assim, faz 1000 livros desse para mim, para sair mais ou menos em conta. E aí, sair correndo atrás de gente que vai falar mal de você para vender 1000 livros. Para pagar a gráfica. Para pagar a gráfica. Então, é caro. Então, sai caro. E eu pensei, bom, eu vou fazer uns pequenininhos de bolso. Mais fácil de carregar, mais fácil de pagar frete, essas coisas todas. E aí eu queria algo mais específico, de um texto só. E é algo que, além da pessoa se alimentar, ela também pode presentear com mais facilidade. Aí veio o Jonas. O Jonas são 30 devocionais nos 4 capítulos de Jonas. Coloca ele na tela, pessoal. Aqui o Jonas. Esse é o 30 dias aprendendo com Jonas. Ele é um livreto mesmo, tá? De preço bem mais barato para se vender nas igrejas ou para a igreja comprar. Você sabe que muitas igrejas têm comprado desses livretos para dar para os visitantes. Sim. Para entregar para quem vai visitar. E tem a opção, né? Não compra da gente, compra de gente que a gente nem conhece. É verdade. Então, esse aqui tem na Lerban também. Eu acho que todos... todos têm, menos o que eu vou falar daqui a pouco. E outra, e você pode entrar, a gente vai deixar aí o Instagram, entra lá no direct, pede, você vai estar falando diretamente com o autor aí. Tentações. Aprendendo com as tentações. Alguém diz assim, aprendendo a ser tentado? Eu falei, não é aprendendo a ser tentado, não. É aprendendo com quem foi e não fez igual a gente. Eita. Caiu. Então, tem uns aqui que caíram também, aí a gente aprende a não cair também. Então, 30 dias aprendendo com as tentações. Depois desse aqui, para mim, veio a Menina dos Olhos, né? Salmos? Por que o Salmos ficou a Menina dos Olhos? Porque alguém de Manaus escreveu para mim e falou, pastor, que maravilha, eu deixei dos 20 livretos que eu comprei, essa foi a conversa, dos 20 livretos que eu comprei, eu distribuí 10 para a família e 10 eu deixei no hospital. Em 5 minutos não tinha mais nenhum. Sumiu os livretos. As pessoas foram pegando. Isso era 10 horas da noite, quando eu li essa mensagem. Na hora eu pensei assim, gente, eu precisava fazer um para distribuir nos hospitais. Que eu podia distribuir nos presídios também. Que eu podia mandar para as instituições. Aí fiz umas anotações de custo,
e fiz um quadro lá de quantas pessoas eu precisava para poder publicar alguns livros para distribuição gratuita. Foi aí que eu fiz o Salmos. Os Salmos. O Salmos nasceu para distribuição gratuita. Já foram mais de 10 mil livretos desses. Rapaz. Então, ele é o top 1 aí? Eu já não sei te dizer. Mas, provavelmente, se não é o top 1, ele chega agora é o na top próxima, 3 aí, tá entre os 3? Ele chega agora na próxima encomenda. Ah, entendi. Eu troquei a capa dele, você vai ter... Porque tanto para venda quanto para distribuição gratuita ficaram com a mesma cor. Só escrito distribuição gratuita. Eu achei que acaba confundindo um pouco. As pessoas podem achar que eu estou vendendo o que era para distribuir. Entendi. Aí o distribuição gratuita vai sair com uma capa nova agora, já no mês que vem. Mês que vem agora. Mês que Como vem é que você fala é março. Março. Como é que faz? Eu queria... Como é que faz para receber o livreto não sei o quê? Ele é a preço de custo. Você adota uma quantidade de livretos desse. Eu mando para você paga o frete, óbvio. Eu mando para você e você distribui na tua cidade. Ele já foi distribuído em mais de 13 estados. Região ribeirinha, presídio, hospital, clínica, instituições de... Aqui no Distrito Federal, num trabalho que o Leônidas faz com moradores de rua, Sim, sim. já foi distribuído aqui. Pro lado do Pará, na região ribeirinha, nós mandamos muito livretos desse para o Acre, também para a região ribeirinha. Você só não patrocina e pega todos, porque senão você está comprando. Você está dizendo assim, eu vou investir em 100 livretos desses, você vai ficar com alguns para você distribuir e nós vamos ficar com os outros para a gente poder mandar para esses lugares. Bom, feito esse de distribuição gratuita, gostei. É muito mais fácil, você vai dar os livros, você não precisa vender. Então é bem mais legal. Sim. Estava perto do dia do Natal e eu fiz um para o Natal. Esse do Natal eu conheço. Então eu fiz 31 dias, Natal todo dia. Também tentando aproximar o preço do custo ou aqueles que queriam doar mesmo para distribuição gratuita. Eu fiz 6 mil deles. Eu fiz 6 mil livretos desses do Natal. Quase que não sobrou para mim. Mas eu fiz, por exemplo, uma parceria, o Pastor Éder da Filadélfia, é esse aqui. O Pastor Éder falou, eu queria 1000. Eu falei, beleza, nós vamos na gráfica. Ele pagou direto para a gráfica. Acrescentamos o nome da igreja dele aqui atrás, em 1000, porque eu consigo fazer isso em 1000 unidades. E ele teve o livreto. Igreja Batista Filadélfia convida você para uma visita. E os irmãos da igreja foram fazer os convites de Natal. Se tornou os folhetos de evangelísticos. E sai mais barato. E cartão de Natal. Sai mais barato que um cartão de Natal. Verdade. Eu comprei 20 para distribuir lá no condomínio. Foi um sucesso. Não, sai mais barato do que cartão de Natal. E você manda, é a palavra, né? E é uma forma, assim, eu tive essa experiência quando eu comprei 20 desse para distribuir no condomínio, distribuir lá entre os funcionários também. A sensação que eles têm de estar recebendo um presente, e de fato é isso, né? É isso. É uma coisa que você não está gastando muito, às vezes você gasta tão caro uma camisa e não vai fazer o efeito espiritual que um livreto de, vamos supor, R$5 a unidade, dependendo do valor que for. Foi, né? isso aí, não foi 5? Mas foi isso. Não, teve, por exemplo, para a igreja lá que comprou 1000, saiu a 3. Saiu a 3. Então, isso aqui é uma forma, e é muito melhor do que um simples folheto, né? Então, invista aí que você vai ser edificado. Qual é a reflexão que me vem aqui também, vendo a sua história? E a gente chegou a fazer uma live lá no Instagram da CBN 2 anos atrás, quando saiu o primeiro. E a gente estava falando até sobre escrever, e uma das coisas que o pastor Fabiano falou foi: escreva, comece a escrever, e você vai perceber o quanto de pérola pode sair ali, né, de Deus. Então, assim, começou de maneira despretensiosa, era para a sua edificação pessoal, e no final das contas se tornou evangelístico também. Sim. E outra, e chega, Natan, eu tenho incentivado. Eu recebo ligação, eu recebo mensagem de gente querendo publicar livro. E me proponho a ajudá-los. Por quê? Primeiro que a gente nunca sabe o que Deus vai fazer com isso. A gente nunca sabe até onde vai chegar, a gente nunca sabe como está a pessoa que vai ler isso aqui em algum lugar. Há muitos anos atrás, eu acho que para mais de 20 anos,
ou próximo a isso, talvez uns 17 anos atrás, alguém disse para mim, um pastor disse, o pastor profetizou para a vida de todo mundo lá na igreja e acertou em todas. E é legal quando o pastor acerta, né? Porque você conhece a vida de todo mundo e ele não errava uma. Só que ele não falava nada para mim. Mas ele, num determinado momento, ele falou, olha, você vai escrever um livro. E ele vai onde você não vai. Ele vai chegar em lugares que você não vai chegar. E certamente esses livretos já chegaram em lugares que eu não vou chegar. São mais de 20 mil livretos. São mais de 20 mil livretos. Eu não sei te contar quanto que é de cada um, mas eu sei que são mais de 20 mil livretos espalhados por lugares que certamente eu não chegarei. Tem livro desse na Austrália, tem livro desse em Portugal, tem livro desse nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha. Tem livro desse espalhado. Tem livro desse na comunidade ribeirinha. Já teve algum que alguém pediu já para traduzir? Ainda não, mas vai chegar, né? Vai chegar. Mas eu não vou traduzir, né? Não, eles vão pedir só autorização. Porque eu não sei falar mais nada além do que eu já falo. Então, Natan, é assim, o que eu falo para as pessoas? As pessoas vão escrever e aí elas querem se comparar primeiro com os livros de teologia, depois elas querem se comparar com esses grandes vendedores de livro que vendem milhões de livros, depois elas querem se comparar com um colega pastor que vendeu 10, 20, 30 mil livros. Você não precisa se comparar com ninguém, você não está escrevendo para concorrer com ninguém, você está escrevendo algo que está no teu coração. E se as pessoas não gostarem? Se as pessoas não gostarem, paciência, elas nunca vão gostar de tudo. Você acha que todo mundo elogia meus livretos? Lógico que não. Tem pastor que já falou para mim, falou, não, é muito raso, não, é muito repetido. Tem pastor que já falou para mim, falou, não, você tem que escrever para pastor, você é inteligente, você consegue fazer melhor do que isso. Oh, meu Deus. Eu já ouvi tudo isso. Só que eu nunca consegui comprar um livro desses pastores. É o público-alvo, é a questão de público-alvo. Não, porque eles não escrevem. Entendi. Porque eles não escrevem, então escreve. Então assim, o que eu penso? Escreve, publica, vai lá, vende, oferece. Deixa o efeito por conta de Deus. E não concorre com ninguém, não. Sim, é com você mesmo, né? O melhor que você puder fazer. Eu já vendi mais do que eu tinha vendido antes de escrever. Desde a primeira edição, né? Desde a primeira edição, desde o primeiro livreto. É verdade. Não, isso é verdade. Uma das coisas que me veio a reflexão aqui agora, a gente já está finalizando o nosso papo, até porque a proposta era exatamente essa, incentivar você a ler a Bíblia, incentivar você a ter o seu momento devocional, o seu momento de oração e trazer o pastor Fabiano como inspiração. Porque às vezes você quer ser alguém que abençoa outro. A gente canta tanto uma canção tão famosa. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo. Aí chega a pandemia, 2 anos assistindo série, só. e não produziu nada, né? Não aproveitou esse período para dar um reset ali e refletir em muitas coisas. E o que me vem à mente é exatamente que você externa aquilo do que você está cheio. É isso aí. Se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, eu não vou ter muito o que compartilhar, a não ser série, ou futebol, ou que qualquer outra pessoa que não tem um relacionamento com Jesus pode compartilhar. Agora, se a gente quer realmente compartilhar a vida, se a gente quer falar de Jesus para as outras pessoas, a gente precisa conhecer esse Jesus. E a gente faz isso por meio de devocionais, né? Diariamente. E é saúde, cara. É saúde. E não é... Eu tô longe de ser dos bons, né? Eu tô longe de ser dos bons. É modéstia. Eu tenho uma série de dificuldades. Eu tenho dificuldade de concentração, eu tenho ansiedade, eu tenho... minha mãe descobriu depois de 50 anos, ela tem certeza que eu sou TDAH. Eu tenho... Ela que descobriu. Ela estava assistindo um programa, me ligou 10 horas da noite, falou, você pode... Atende eu aí, mandou uma mensagem, atende eu atendi. Ela falou assim, você não sabe o que eu descobri? Eu falei, o que, mãe, que a senhora descobriu? Você é TDAH. Eu falei, mas eu tô com quase 50 anos, mãe, agora que a senhora descobriu isso. Ela falou, não, eu vi aqui, as pessoas são iguaizinhas a você. Eu tenho uma série de limitações. Mas assim, eu tenho buscado mesmo nesse devocional diário saúde emocional, saúde mental, alimentar a fé, ter um pouco mais das coisas do alto no meu pensamento, né? Nós passamos por uma pandemia na área da saúde, passamos por uma pandemia política,
né? Passamos por uma pandemia de informações, agora estamos começando uma pandemia de OVNIs, é uma atrás da outra. Se você passar o tempo inteiro da sua vida só se alimentando de notícia, de noticiário, de notícia do Instagram, de Twitter, se você ficar focado só nisso, assistindo vídeo no YouTube de catástrofe, Adoece, cara, nem é isso a palavra saiu até errada, mas assim, cara, você vai adoecer. Você vai adoecer. Isso é verdade. Então, eu estou tentando aqui fazer um corretivo preventivo. Um corretivo para aquilo que já estava errado e um preventivo para não piorar. A gente está passando por um período de estar muito informado, mas pensando pouco. Mas não dá, não dá tempo, né, de pensar. A gente tem muita informação e pouca reflexão. O pessoal de antigamente tinha... O ócio era até valorizado, né? Que era o período era o período do refletido. Até porque refletir hoje já é quase um crime. Se você pensar qualquer coisa e não ser igualzinho o outro ali pensa, você já é cancelado. Você já é um inimigo alvo do próximo debate. É verdade. Eu já fui de tudo nesses dias. Eu já fui isentão, já fui de esquerda, já fui de direita. Eu já recebi todos esses rótulos. Mas sabe uma coisa? Eu vou lá todo dia cedo, vou ver o que eu encontro de mim em Deus, o que eu encontro de Deus em mim, e vou sobrevivendo. Com todos os arranhões, vou sobrevivendo. Amém. Pastor Fabiano, finalizar esse papo, muito obrigado. Tenho certeza que você inspirou muita gente aqui hoje. Muita gente a ler a Bíblia, a orar, a escrever, a compartilhar com outras pessoas aquilo que Deus tem falado com elas. Acho que a paz de família, incentivar, porque às vezes a gente também acaba não dando o exemplo, né? Eu quero uma família que busca Deus e tal, mas às vezes o ativismo também ocupa. Só pra gente finalizar aqui, depois da pandemia você teve esse insight, né? Então, agora eu só não leio a Bíblia para fazer sermão. Isso aí. Eu leio a Bíblia para edificação, né? E só pra gente ela não é só minha semente, ela é meu pão também. Sim. É isso aí. É o alimento. É o alimento. Vamos nos alimentar, então. Vamos alimentar, porque senão daqui a pouco... Porque a maioria das pessoas, quando caem no caminho, caem distribuindo semente. É mais difícil cair comendo pão. Essa é forte. Essa vai ter um corte dela. É mais difícil cair comendo pão. Você cai distribuindo semente. Então, eu penso que diminui as nossas imperfeições. Ajuda a gente nas nossas imperfeições. Maravilha. Essa vai ficar gravada. Muita gente cai distribuindo semente. Quando você está comendo pão, você consegue ficar difícil. mais sustentado. Você está mais forte. Não é que não vai pecar. Não, sim. Mas provavelmente vai pecar menos. Sim, sim. É o vigor espiritual, né? É algo que Jesus falou para Pedro, né? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eu acho que é exatamente no sentido da gente vigiar. Eu acho que é uma das maneiras da gente estar ali se fortalecendo em Deus. A gente, quando toma café, almoça e janta, não quer dizer que não vai ficar doente. É isso aí. Mas dificulta, né? Sim. Dificulta o vírus te pegar, você fica mais forte. Você tem mais imunidade. Você tem mais imunidade. Exatamente. O devocional gera na gente uma imunidade um pouco maior. Perfeito. É isso. Perfeito, é isso aí. Pastor Fabiano, quero te agradecer a sua participação. Veio lá de Goiânia aqui para Brasília especificamente para gravar com a gente, compartilhar suas experiências. Que Deus continue te abençoando. E você de casa que quer adquirir esse material, participar das lives, a gente vai deixar o Instagram do pastor Fabiano e da igreja aqui na descrição. Entre no direct, converse, veja como você pode adquirir alguns desses livros para compartilhar também, ler e abençoar outras pessoas. Suas palavras finais? Bom, eu primeiro quero agradecer por esse espaço, pela oportunidade de não ter que falar o que querem que fale, né? Isso é um espaço extremamente agradável para a gente. Incentivar a disciplina diária, num tempo, no seu espaço, no seu tempo, mas com um propósito, de se alimentar
se fortalecer, de se perceber. Você vai se perceber mais pecador, você vai se perceber menos santo, você vai se perceber errando mais, e tudo isso é extremamente saudável. O sintoma da nossa doença espiritual é quando a gente deixa de se perceber limitado e frágil. Então você vai lá e vai perceber tudo isso, só que você vai perceber também que você tem um Deus que te sustenta, que te socorre, que te consola, que cuida mesmo das suas feridas. E você sai então para o resto do seu dia nessa certeza. Não da certeza da fraqueza do inimigo, mas da certeza daquele que tem te sustentado. Leia. Quer escrever? Escreva. Ah, mas não estão te incentivando? Procura gente que te incentiva. Eu gosto de estar perto de gente que incentiva a gente. Esses dias alguém disse que dificilmente alguém que produziu muita coisa vai te desestimular. Geralmente as pessoas que vão te desestimular é porque não fizeram nada. E elas acham que é muito difícil, tão difícil que você não é capaz. Mas quem sabe da sua capacidade também é Deus. Vai lá e escreve. Escreve para mandar no WhatsApp, escreve para postar no Instagram, escreve até o ponto que você vai pensar assim, quer saber, eu vou juntar tudo isso. Vou juntar tudo isso e vou bancar esse negócio, vou bancar esse sonho. Mas como é que eu vou fazer? Vai se virar. Você tem essa vontade? Vai atrás, pede para as pessoas, pede ajuda. Começa a vender sem ter ainda. Eu vendi metade do primeiro livreto, eu não tinha mandado nem para diagramação. Olha aí. Eu nem tinha mandado para diagramação, mas tinha arrumado uns doidos que comprou, pronto. Aí eu animei, eu falei, agora eu vou ter que fazer o livro. Eu vendi. Agora tem que fazer. Bom demais. E agora, só encerrando, tá saindo o Neemias, começo do mês que vem, já está diagramado, está na última correção, 30 dias mais 9. Eu não quis sair, eu não consegui fazer só 30, na realidade eu fiz 39 devocionais no livro de Neemias inteiro. Os outros 9 agora não são poesias, então? Não, os outros 9 são textos mesmo, que vão estar lá dentro do 30 dias mais 9. Tá certo. No Neemias, e para abril, para abril uma parceria com a Valdineide, a pastora Valdineide, líder das mulheres no Brasil, nós estamos fazendo 30 dias com Dorcas. Olha que bênção. 30 dias aprendendo com Dorcas. Eu fiz 15 devocionais, ela fez os outros 15 e tá vindo aí. Rapaz. Vem aí o Pai Nosso, vem aí Tem muita coisa. O Salmos 2, ainda esse ano. Ainda esse ano. Rapaz. Aí, e às vezes as pessoas ainda perguntam, e quando é que eu vou escrever um livro? É porque eles não consideram que seja livro ainda, né? Devocional não é livro. Mas eu quero dizer que o senhor está me motivando, porque eu já tenho em mente 2 livros devocionais, está só em mente ainda, mas não coloquei em prática, mas vamos lá. Tem um que eu falei sobre música, mas eu quero um sobre o sinal de GPS encontrado, que eu já tenho, que foi feito quando cheguei em Brasília e me perdi. E aí eu tive esse insight, porque exatamente o celular descarregou e eu fiquei sem GPS. Falei, rapaz, tem muita gente na vida espiritual desse jeito. E eu comecei a produzir videozinhos na internet, tem alguns lá que dá para fazer como o senhor iniciou o seu processo aí. Sinal de GPS encontrado, tem esse desejo de fazer. E esse desafio, mais uma tentativa que eu tenho feito, o meu objetivo é fazer algo parecido no final do processo, coloca lá 365 devocionais para que as pessoas leiam a Bíblia, leiam o devocionalzinho curtinho, coloca ali a experiência dela. Isso. Mas é isso, o senhor está me inspirado a isso. Pronto. Acho que muita gente sai daqui inspirada também. Se eu não tivesse feito nada, eu já tinha feito uma grande coisa. Aí, maravilha. Porque o Natan é dos bons. Então, quando o cara que é dos bons faz, a gente já fica animado. Ô, Jesus, eu sou um aprendiz seu. Você me inspira. Pastor, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe. Você que nos acompanhou até aqui. Se você não colocou nada nos comentários ainda, por favor, deixa aí pelo menos um legal, né? Deixa um joinha, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Deixe seu like, escreva a sua experiência. Se você já leu algum desses livros aqui, está acompanhando, né, veio exatamente porque o pastor Fabiano era o convidado de hoje, porque você já conhece o material, deixe nos comentários aí o que Deus falou ao seu coração por meio de algum desses devocionais. Se você ainda não leu, vá lá, adquira, leia e deixe aqui também nos comentários a sua participação, porque o Debatistas é isso. A gente traz um tema, traz um convidado, às vezes 2, mas o debate ele ocorre mesmo aí por meio dos comentários, porque você também é um Debatistas. Deus te abençoe, até o próximo programa.